Oi, pessoal do sexto A, tudo bom? Vamos falar sobre a formação de palavras. Está lá no caderno de atividades, no volume 1, na página 18, nós vamos começar, e a explicação termina na página 19, tá bem? Formação de palavras. Como ela é feita? Nós temos os morfemas. Os morfemas são partes de uma palavra que dão um significado para a gente. Então, eu divido uma palavra, se eu conseguir ter um significado daquela parte, é um morfema. Se eu não consigo ter nenhum significado, não estou diante de um morfema, tá bem? Então, tem significado, ok, estou diante de um morfema. Este morfema, ele tem um radical, que é o significado básico da palavra. Então, quando eu falo assim, livraria, vem de qual palavra? Vocês vão falar livro. Por quê? Vocês pegaram uma parte da palavra que vai levar a outra. Então, vocês me deram o radical, tá bom? E os afixos são aquelas partes que nós colocamos no radical. Então, se eu falo livraria, vocês vão me falar que vem de livro. Os afixos, qual que é a diferença, então? O livro passa a ser meu radical. A mesma parte que tenho no livro, que eu tenho na livraria, que é o LIVR, é o meu radical. Quando eu acrescento alguma coisa, é chamada de afixo. Então, no caso do livro e da livraria, o que mudou foi o final, né? O aria. É um afixo. Esse afixo, ele tem duas nomenclaturas. Se é antes do radical, é chamado de prefixo. Se é depois do meu radical, é chamada de sufixo, tá? Então, de novo, morfema é uma parte da palavra que tem o significado. E eu tenho o radical, que é de onde vão originar todas as minhas outras palavras. O que eu acrescentar nesse meu radical é chamado de afixo. Se estiver na frente é prefixo, se estiver atrás é sufixo. Eu tenho palavras formadas só por sufixo, outras só por prefixo e outras que eu tenho as duas coisas, nós já vamos ver. A estrutura de formação de palavras. Nós temos a palavra primitiva, é aquela que não vem de nenhuma outra, por exemplo, dente. A derivada, ela já é formada a partir da primitiva, dentadura. E a composta é quando eu tenho a junção de palavras. Então, neste caso, eu tenho dente de leite, e que me formou uma nova palavra. Então, dente é uma palavra, dentadura é outra palavra, e dente de leite é uma outra palavra, tá? Qual que é a diferença? Esta é a primitiva, esta é derivada, e aí eu tenho aqui, ó, o final que foi mudado. Então, o meu é afixo que foi mudado. Como está no final, é chamado de sufixo. E a palavra composta, que eu usei a minha palavra primitiva, mais preposição, mais substantivo, dando uma outra palavra, tá? Processos de formação de palavras. O primeiro processo é derivação. Então, estamos falando com as palavras derivadas. Essa daqui, ó. Primeiro a gente vai trabalhar com esta, tá? Derivação por prefixação. É quando eu coloco um prefixo, quando eu coloco um acréscimo na frente do radical. O livro me dá a palavra normal e eu acrescentei o A. Anormal. Acrescentei na frente, é chamada de derivação por prefixação. Ou seja, ela vem depois dessa, ela é derivada desta por prefixo, porque está na frente. Por sufixação, também vai ter o acréscimo, desta vez vai ser lá no final. Pedra, pedreira, olha aqui onde veio o meu acréscimo no final. Essas nomenclaturas é só para dizer em qual lugar que eu acrescentei parte da minha palavra, tá? Por prefixação e sufixação, é quando eu tenho no início, no final, e se eu eliminar qualquer uma dessas partes, eu consigo ainda ter significado. Por exemplo, o livro deu a palavra infelizmente. Qual que é o radical? Feliz. Eu sei o que significa feliz? Sei. Então eu já tenho um sentido. Beleza. Este não é sentido de negação? Se eu falo feliz, você imagina uma pessoa contente. Se eu falo infeliz, você imagina uma pessoa triste. Então é a negativa desta palavra, certo? E o mente? O mente é para dizer o modo como esta palavra está. Então, infelizmente, eu consigo ter significado em cada uma delas. Então, a minha derivação é por prefixação, porque eu tenho antes, e por sufixação, porque eu tenho depois. E se eu eliminar o prefixo e o sufixo, eu tenho a palavra aqui, ó, de sentido completo, que é feliz, tá?
E por parassíntese? É quando eu também coloco um prefixo e um sufixo, mas se eu tirar qualquer um deles, não vai ter uma palavra de sentido completo. A palavra é entristecer. Eu pego a raiz, o radical que é triste, coloco o em, que é uma negação, né? E eu coloco o esser. Cada uma delas, olha, vão formar, se eu juntar, forma entristecer. Mas se eu tirar aqui, ó, eu não tenho uma palavra. O que é triste no nosso dicionário? Sem o e, não existe. Então é por parassíntese. Voltando. Prefixação quando está no começo. Sufixação no final. Prefixação e sufixação eu tenho no início e no final, e o meu radical passa um sentido completo, né, o meu morfema. E por parassíntese é quando eu tenho prefixo e sufixo, mas o meu radical, o meu morfema não tem sentido completo, tá bom? E o segundo processo é por composição. Nós temos dois, justaposição e aglutinação. Justaposição é quando eu não tenho alteração fonética, nenhuma letra foi perdida. Eu apenas somei uma em outra. Couve-flor, passa-tempo e assim vai. Não perdi nada, tá vendo? Aqui eu tenho hífen, aqui eu não tenho, mas as palavras foram somadas sem perda alguma. E por aglutinação? É quando eu tenho a perda de algo, uma alteração fonética. Eu tenho a palavra planalto, ela veio da palavra plano mais alto. Mas para eu formar esta palavra, o que aconteceu? Saiu aqui o O, foi perdido esse O. Então nós perdemos este O e somamos a palavra alto. Então ela é uma composição por aglutinação, são duas palavras, por isso a composição, estou compondo uma outra palavra, mas eu tive a perda de uma letra. Então, se eu juntei tudo, é justaposição. Se eu juntei e perdi, é aglutinação, tá bom? E, por fim, as atividades que vocês devem fazer já está no roteiro de estudos e logo mais eu faço a correção dos exercícios, tá bem? Qualquer dúvida, só me contatar por e-mail ou via Skype, qualquer dia, qualquer hora eu respondo para vocês dentro do horário das aulas, tá bom? Até a próxima!